Hoje eu vou lançar uma pergunta para vocês apenas. Eu observo que muito se tem falado a respeito do que alguém pode ganhar ao começar a bordar. Eu quero começar uma reflexão com vocês a respeito do que é mesmo que nós estamos falando quando mencionamos a palavra ganhar. Para mim, para começar, eu penso no bordado como um privilégio, pois acredito que é uma dádiva o fato de podermos exercer uma atividade manual que nos enriquece tanto. Para mim, isso já é um ganho. Eu tenho um recurso que me ajuda a estimular a criatividade, a dar asas à minha imaginação, a criar coisas sobre as quais eu jamais tinha pensado, a colorir diariamente meu mundo de pontos que eu aprendo com as pessoas, com professoras, com ex-alunas, nas aulas que eu dou, quando alguma delas fala: nossa, eu testei assim, veja como ficou. Este é um mundo muito rico, então já há um ganho aqui. Eu quero prolongar mais esta prosa com vocês num outro momento. Vamos lá? Olá, pessoal. Vou retomar aqui. Ontem eu gravei um vídeo para estimular uma reflexão a respeito do que se ganha com o bordado. E disse que depois eu voltaria ao assunto. Mas eu fiquei matutando esta noite e pensei em mais alguns acréscimos, alguns sinônimos, na verdade, da palavra ganho, para estimular mais conversas aqui entre nós. Então, a segunda palavra que eu pensei foi aquisição. E eu pensei nela particularmente relacionada à criatividade. Vocês já devem ter ouvido falar ou lido em algum lugar que o bordado ajuda a criatividade, ou faz surgir, ou desperta a criatividade. Eu creio que é necessário um esclarecimento. É preciso sermos bem claros neste aspecto. A criatividade é uma capacidade inerente ao ser humano. E isto é um conceito que é necessário que as pessoas saibam, para não achar que são destituídas desta capacidade. Todos nós temos a capacidade criativa. O que nós precisamos, algumas vezes, é ter um lugar apropriado e um profissional competente que auxilie na condução de um processo, de um aprendizado, por exemplo, se nós nos ativermos unicamente ao âmbito do bordado. Um processo psicoterapêutico seria diferente a forma de agir. Mas no bordado também é preciso, requer que sejamos acompanhadas de um profissional ou de uma pessoa experiente que ajude nesta etapa de descoberta.
vamos a outro sinônimo? E vamos a mais um sinônimo. O terceiro já, não é? Descobertas. Notem que eu estou fazendo uma sequência daquilo que eu falei no início. As descobertas que podemos fazer em relação ao bordado têm a ver com a criatividade, com as realizações. E neste estágio, quando uma aluna já está neste ponto de se surpreender, já sabe o quão longe ela pode chegar, mas ainda preserva esta possibilidade de ir além. Ela já tem um acervo considerável de pontos, ela já tem uma técnica bastante rigorosa, ela já tem a metodologia, ela está acompanhada por alguém que tem uma formação sólida como professora, como bordadeira, como artista têxtil, que tem uma condução firme e que isto passa para o aluno. Firmeza no sentido de saber aquilo que está fazendo e transmitir para o aluno que ele também pode fazer isto. Basta ter dedicação e afinco e se exercitar. E aí, pessoal, é lindo também acompanhar este processo, presenciar a alegria do aluno ante a sua criação. Eu vou colocar aqui, na sequência, um bordado ainda em andamento de uma aluna muito querida, Eliana Gasparini. É o terceiro bordado que ela está fazendo comigo desde que iniciou as aulas virtuais. Eu não a conheço pessoalmente ainda, não tive esta oportunidade. A conheci no projeto Renda-se e desde então ela se tornou minha aluna. Eliana já bordava, mas é extremamente gratificante acompanhá-la neste pulo, neste salto qualitativo que ela deu a partir do momento que ela entrou em contato com este olhar diferenciado para o bordado. E ela está aproveitando isto, vocês vão ver no trabalho dela, de uma forma magnífica. Então, é uma via de mão dupla, porque o aluno descobre e aquilo volta para nós como instrutoras, como monitoras, e nos alimenta para que possamos criar mais também. É um processo de reciprocidade. Muito lindo. Terceiro aspecto que eu acho também bastante importante sublinhar: realização. Que prazer que é acompanhar alunas quando elas se deslumbram. Acho que a palavra é esta. Quando elas se deslumbram ante a própria capacidade. Vocês percebem que é uma decorrência daquilo que eu acabei de falar, da criatividade? Então, quando eu acompanho uma aluna, seja em aula, seja em algum projeto, para uma exposição ou para a publicação de um livro, é sempre muito gratificante reconhecer aquele olhar atônito e aquela pergunta que às vezes não é feita: fui eu mesma que fiz isto? De novo, pessoal, é equivocado dizer: ah, mas o bordado melhorou a autoestima dela.
o bordado faz bem para a autoestima. Temos também que parar para utilizarmos de um argumento preciso. A autoestima, ela é uma condição que envolve a nossa vida emocional. Quando nós temos uma autoestima, porque a nossa saúde emocional está equilibrada. Então, o bordado não vai criar algo que não existe, porque a falta de autoestima, ela é decorrente de algum conflito psíquico, que não é a função do bordado enveredar por aí. O bordado é importante, sim, quando eu tenho a minha autoestima assentada, quando eu sei das minhas limitações e daquilo que eu sou capaz de fazer. Quando eu conquisto algo no bordado, aí sim eu fortifico a minha autoestima. Percebem a diferença? E como é importante sempre, pessoal, sempre nós aprofundarmos aquilo que nós lemos, as informações que nos são fornecidas, com muito cuidado, para fazer uma análise crítica daquilo que nos está sendo passado. Quando pensamos desta maneira, ainda em relação à autoestima, estas realizações, essas produções fortificam a alma e nos tornam mais e mais capazes de produzir belezas. E neste vídeo eu vou falar de apenas mais um ponto: expansão. Eu gosto muito de lidar com as palavras, vocês já perceberam isto. Acabei de falar das descobertas. Portanto, é decorrência inevitável que, ao descobrirmos, nós também estaremos expandindo os nossos horizontes. É impossível nós descobrirmos e permanecermos os mesmos. Uma vez que nós abrimos a caixinha, uma vez que nos deparamos e aceitamos que há maiores possibilidades, que existem outras maneiras de fazer aquele ponto, aquele enlace, utilizar outra textura, nós já nos modificamos. Jamais voltaremos a bordar, como diz a própria Eliana, dentro da caixinha. Eu gosto muito dessa expressão que ela usa, né? E é isto. Então, eu queria mais uma vez frisar para vocês como é importante seguir uma metodologia, seguir uma técnica para depois bordarmos com desenvoltura. Qualquer pessoa pode chegar neste estágio. Eu tenho alunas que começaram há muito tempo atrás, são 15 anos já nesta trajetória, que sequer sabiam pegar numa agulha. Há outras que são canhotas e que me possibilitaram uma transformação também. Pensar de forma diferente, ser forçada a alterar o meu olhar, a modificar a forma como eu penso para adequá-la à necessidade desta ou destas pessoas. Porque eu tenho a fortuna de ter muitas alunas
canhotas e aprendo muito com elas. Então, por enquanto, é isto. Logo mais eu volto com outros sinônimos para continuarmos nesta prosa bem gostosa, nesta maneira diferente de aprender e de pensar o bordado livre ou contemporâneo. Até mais, pessoal!